Por sinal, parabéns, Comebol. Que cidade, nada contra os equatorianos. Né, levar uma partida. É inacreditável. Aonde não tem leito que fala, né? Leito não tem nem quarto, voo, né? não tem nem voo pra chegar naquela bagunça. Hotel. Nem voo tem pra chegar. Os caras, a pessoa o seu Lunga tá certo mesmo, tudo é um zero pra eles, sabe por quê? Os caras marcam a final, falam assim, não sabe que vai cair lá. Vamos supor que fosse Flamengo, ainda bem que o Atlético Paranaense, que não tem umas das maiores torcidas. Já pensou um Boca e Flamengo, um Corinthians e Flamengo? Como é que fica Guayaquil? Vamp, mas não vai. River. Pior que ninguém vai. Tem 11 mil. São 11 mil ou já aumentou um pouco o número, Mauro? Tava nessa faixa. São 11 mil ingressos. Não, mas você não tá entendendo são 11 assim. mil ingressos. Não tô falando porque 11 mil nem ingressos. chegar lá você Mauro, consegue chegar. Se você falar assim, ó, vai jogar Del Valle e Atlético Paranaense. É cabível isso, mas ninguém sabe. A Libertadores, já pensou da Boca e Flamengo? Como é que vai fazer lá? Em Guayaquil? Um Corinthians. Já é uma vergonha você ter a maior torcida do Brasil numa final de Libertadores e ter 11 mil ingressos vendidos. É uma bagunça. A torcida do Flamengo lotaria vários outros lugares. Às vezes é 11 mil ingressos vendidos porque não tem lugar para se hospedar ou ficar também. Vamp, os voos são horrorosos. Isso tudo. Eu tô com um voo que eu demoro 12 horas para chegar no Brasil. Não, é isso que eu tô falando. E ninguém... Quer dizer, o cara tá lá na reunião da Comebol, professor, vamos escolher a sede. É isso que eu tô falando, escolher a sede, Guayaquil. Mas nada contra o país ou a cidade, mas não é cabível isso, cara. Eu também não tenho conta, mas tenho conta a Comebol escolher. Não a tem Comebol, isso que eu tô falando. Não tem por que ser Guayaquil. Guayaquil não tem culpa de nada, tá lá. Sede final de Libertadores. Agora mesmo, a repórter foi assaltada lá na porta. Tava fazendo uma bagunça. A Comebol é uma bagunça. Vai prejudicar o espetáculo mais uma vez. Porque é uma final de Libertadores que não vai ter o estádio lotado com 2 times brasileiros. Agora, eu queria rebater uma coisa que você falou. Por exemplo, Guayaquil, não ter futebol, o Barcelona de Guayaquil já foi vice-campeão da Libertadores. O LDU de Quito, que é ali no mesmo país, né? Outra cidade, foi campeã da Libertadores do Maracanã em cima do Fluminense e campeã da Sul-Americana em cima do Fluminense no ano seguinte. Então o problema não é o futebol do Equador, o problema é que a cidade de Guayaquil ela não tem uma boa logística que a conecte com o Brasil, com a Argentina, que são os países que, em tese, têm mais possibilidade de levar times até a decisão. E aí você tem uma situação, de fato, que para chegar lá é muito complicado. Eu até fiz uma pesquisa no sábado, num site desses de compra de passagem, para ver 2 situações. Aí eu olhei lá, passagem mais barata, se eu quisesse viajar do Rio para Guayaquil amanhã, quarta-feira, por exemplo, R$ 9.250. Ida. 17 horas, quase 18 horas de viagem, com duas conexões em Belo Horizonte, em outro lugar, não me lembro agora onde, troca de avião e fica 4 horas no aeroporto, 5 horas no aeroporto, negócio interminável. Total, quase 18 horas. A volta, saindo no domingo, o jogo é sábado, 23 horas e pouco, praticamente um dia de viagem, também com 2 conexões e longas esperas em aeroporto. Eu pensei, vamos imaginar que essa final fosse no Japão, que é o lugar mais longe que a gente pode ir, né? Do outro lado do mundo, né? Nada. Aí coloquei lá, Japão. Achei a passagem por 8.900, 300 e poucos reais mais barato. Que incrível isso, né? Também com conexão, mais uma só. Mas aí são 27 horas de voo, 26 horas de voo, porque é do outro lado do mundo. Mas de 24 para 26, 27, você vê que dá para quase chegar no Japão. Isso. Estou falando de um país que não faz fronteira com o Brasil, o Equador, mas aqui na América do Sul. A viagem dura quase tanto tempo quanto você ir para o outro lado do mundo. Por quê? Porque a logística é muito ruim. Guayaquil não tem conexão com Brasília, Rio, São Paulo, não tem voo. Buenos Aires não tem. Tem para Lima, Bogotá, cidades do Panamá, e são poucos voos. E por que isso? Porque não é uma cidade que tenha todo esse fluxo de pessoas circulando com outras tantas. Então, você não vai ter... No ano passado mesmo, Montevidéu tem um aeroporto pequeno, porque é o aeroporto que Montevidéu precisa. Ele não precisa de mais do que aquilo. De repente, tinha ali milhares e milhares de torcedores brasileiros indo e depois saindo de lá. Um caos o aeroporto. Não tem hotel para receber tanta gente. Teve gente que ficou sem hospedagem. Teve gente que foi para Buenos Aires e atravessou no Buquebus, lá que é o barco lá que liga, né, no Rio da Prata, Montevidéu a Buenos Aires. Teve gente que fez isso. Foi para lá, pegou o Buquebus e voltou para Buenos Aires para dormir. Quer dizer, o cara saiu do país, que é o Brasil, se hospedou no país que é a Argentina para ver um jogo em um terceiro país, que é o Uruguai. Cara, não dá. A América do Sul não é a Europa. Eu acho que poucas cidades da América do Sul têm condições de receber uma final com boas possibilidades de fluxo, né? E o custo é muito alto. Que eu falei, se o camarada no sábado entrasse no site de busca, ele compraria uma passagem para o Japão
por um valor alto, mas inferior a uma passagem para Guayaquil. Estou falando da passagem mais barata que eu encontrei nesse site de busca. 9.200 e pouco. Para o Japão, 8.800 e alguma coisa. 8.900 e alguma coisa. Então, é claro que você não vai ter como lotar o estádio. Agora, a questão de violência da repórter lá, que quase foi assaltada por 2 motoqueiros, eu vi o vídeo. A gente tem em São Paulo, o Flamengo é do Rio de Janeiro. Então, o couro come aqui também, não vamos achar que também aqui está tudo bem. Vai desfilar aqui pela região da Paulista com o celular na mão para ver o que acontece contigo. Se bobear, vão te ganhar, passa um cara de bicicleta e leva teu celular. E aí, quando você vai ver, já está na mão do hacker, o hacker já abriu lá o seu aplicativo de banco, se você tiver, e aí já entrou na sua conta, já fez um estrago danado. Isso acontece. Comigo aqui, aconteceu. Acontece aqui. E foi aqui perto, não foi? Foi. Então acontece aqui, acontece no Rio de Janeiro. Ah, porque foi perto do estádio. Sábado, perto de São Januário, estava uma paz danada. Né? Foi uma tranquilidade no final do jogo do Vasco com o Criciúma. Quem não viu os vídeos, procure na rede social. O couro comeu, uma brigaiada danada, uma confusão danada. Então, assim, para o torcedor brasileiro, não é nada novo chegar no lugar onde você tem que ficar atento com o seu celular, onde você não pode dar mole, que você pode ser assaltado. Isso tudo que a gente convive com isso aqui. Então, com relação a esse, eu acho que não é o maior dos problemas, que o torcedor brasileiro, infelizmente, já está adaptado a isso. Ele sabe como é que é a vida dele aqui no Brasil. E lá não é diferente, porque nós vivemos num continente sul-americano, onde esse tipo de coisa é comum, por uma série de razões que nem dá para se aprofundar aqui nesse momento. Mas o problema não é o calor, não é o nível do futebol jogado lá, é a logística. A cidade não tem uma boa logística. E a Conmebol, segundo foi publicado pelo Marcel Riso, lá no blog dele no UOL há uns 2 dias, estaria estudando para o ano que vem ter uma sede alternativa, o que é outra ideia de jirico, né? Porque você faz assim, a final vai ser em Brasília. Legal, aí não pode ser em Brasília por uma razão qualquer. Por que eu estou citando Brasília? Foi assim esse ano. Brasília era palco da final da Sul-Americana, mas colocaram para o dia anterior às eleições. Aí a polícia, não tem como eu fazer a segurança de uma final, com tantos torcedores vindo para cá, e no dia seguinte, todo o planejamento do que eu preciso para os eleitores que vão circular pela cidade. Então não pode ser aqui. Vamos então para onde? Córdoba, na Argentina. Por que não Buenos Aires? Não, vamos para Córdoba, né? Que é mais longe, é mais difícil de chegar. Por que a gente vai para Buenos Aires? Córdoba, nada contra Córdoba, mas é mais longe, é a mesma coisa, mais dificuldade para chegar. Então você ter uma final alternativa significa o seguinte: o torcedor otimista que pensa, meu time vai chegar na final, vou me programar. No último caso aqui, se não tiver condições, se meu time não se classificar, eu pago a multa, eu transformo essa passagem, vou para um outro lugar, eu mudo isso aqui, mas eu vou começar a pagar, que eu tenho fé que vai. Aí o cara começa a planejar que ele vai acompanhar a final, digamos, em Buenos Aires, né? O Campo do River, que está passando por uma grande reforma, eu vou para Buenos Aires, vou lá dançar um tango e vou ser campeão da Libertadores. O time dele vai ser eliminado, ele troca, mas o time dele chega na final, não é mais Buenos Aires, mudou. Santiago agora, final, local alternativo. Não tem nenhum argentino, a gente achou melhor colocar em Santiago. É outra ideia maluca, não tem sentido, gente. Na verdade, o final único aqui na América do Sul, eu acho que não é que seja inviável, mas não dá para pensar em final único na América do Sul no longo prazo. Em poucas temporadas, mesmo que eles escolhessem cidades mais adequadas, você as esgotaria. Aqui não é Europa. Na Europa você tem trem, uma malha aeroviária muito maior, aeroportos melhores, poder aquisitivo do povo é maior, a circulação é muito mais fácil, tudo é mais perto, você não tem essas distâncias quilométricas. Você percorre dentro do Brasil uma distância muito maior do que você percorre em 3, 4 países europeus. Se sair de Porto Alegre e vai a Fortaleza, é muito mais distante se você rodar, sei lá, Portugal, Espanha, Itália e se bobear mais um país, se você pegar um carro. Então, não tem condição, gente. E aí fica essa situação e vai ser um negócio meio melancólico, porque o estádio não vai estar lotado. E milhões de pessoas gostariam de estar lá, mas não tem a menor condição. Eu concordo com o Mauro que é um absurdo. Para mim, ele não falou absurdo, mas eu acho. Final única em Libertadores não dá. Eu acho um baita evento, é legal, são 3 dias de festa, mas acontece isso e eu discordo dele, isso que é o legal daqui. Eu acho que Guayaquil pro futebol não existe mesmo. O Barcelona foi vice da Libertadores. Porra, que conquista. Eu não acho nada Guayaquil pro futebol. Equador, ok, tem um futebol, já teve a LDU, mas também não acho que poderia receber. Tá bom, mas também não poderia receber uma final de Libertadores, como grande parte dos países da América do Sul. Eu acho que a gente tem, futebol pra valer é Argentina, Brasil, Uruguai, tem a Colômbia, o Paraguai já foi forte. Quem mais na América do Sul? Chile, talvez sim. Agora, não dá, é o que eu falo, na Europa tem muito país que tem o futebol respeitado. Agora, eu não acho, cara, pra mim é um absurdo ter final em Guayaquil. Guayaquil, pra mim, é um nada, ele entende muito mais de futebol do que eu, tá? Sou humilde pra caramba pra aceitar, pra assumir. Agora, pra mim, Guayaquil no cenário do futebol é um nada. E Vanderlei Nogueira,
essa situação, tá? De uma final única. Tá comprovado que isso vai dar M uma hora ou outra. Vai dar. Já tá dando, ó. Em 2019 tiraram do Chile, foi pra Lima. Agora no Equador, todo mundo criticando. Será que a Conmebol vai ter o mínimo de humildade pra assumir que não dá pra ter final única na América do Sul e voltar atrás dessa palhaçada? Boa tarde a todos. Queria começar falando com relação ao assalto. Aqui não é Xangri-Lá. Então, com relação ao assalto, que a gente lamenta profundamente, acontece em todos os lugares. Então, essa é a primeira. Segundo, final única. Eu gosto. Eu gosto de final única. Reconheço que o continente cria problemas, não está preparado para isso, mas a final única eu gosto. Então é legal ter 11 mil pessoas no estádio, na final. Eu ouvi você quase ajoelhado aqui. Deixa eu só concluir. Então, quase ajoelhado, quietinho. Então, eu só queria dizer o seguinte: final única, eu gosto, certo? Acho que a ideia é legal. Para mim, é um jogo emocionante. Quando o jogo acabar, vai ter um campeão. Eu acho muito legal. Não tenho nada contra 2 jogos. Também não tenho nada, acho que é legal. E ainda fico torcendo, todo mundo sabe, para ir a penalidades, que é um sonho dourado com relação à emoção. Até porque, entre justiça e emoção no futebol, eu fico com a emoção disparadamente. É isso. Agora, com relação a Guayaquil, isso foi marcado com antecedência. E no caso da Conmebol, também reconheço, eu não morro abraçado com algumas teses. Eu acho que deveria, eu não gosto de asteriscos. Mas nesses casos, como é aqui diferente, a gente tinha que ter um asterisco lá no regulamento. Em caso de 2 equipes do mesmo país, no caso de 2 equipes do mesmo país, o jogo será realizado no país das 2 agremiações. E aí, rapidamente, quando classifica o último, já escolhe uma sede que não precisa ser a sede nem do Atlético, evidentemente, e nem a sede do Flamengo no Rio de Janeiro. A gente já falou isso de passagem várias vezes, podia ser em São Paulo, por exemplo. Tá tudo certo. Então, o asterisco poderia resolver. Outra coisa, de novo, a falta de agilidade, porque a Conmebol deve ter percebido isso antes. Esses preços destacados aqui pelo Mauro César Pereira não surgiram da noite para o dia. Desde o primeiro momento já sabia que seria um parto, né? Que seria um parto. Acho até que esse preço que ele deu aí deu uma certa promoçãozinha nessa hora, porque já tem coisa até mais cara. Tem. Até mais caro. É que esses são com 2 conexões, o mais barato, mais barato. Direto, então... Aí tem 2 conexões e tal, direto não existe. E com conexões mais rápidas, 12, 13 horas de voo, aí não vai custar 8, 9 mil reais. Custa 12, 15, sei lá. Então, e o cara do marketing, do planejamento da Conmebol deveria ter pensado, poxa, gente, olha, há males, entre aspas, que vem para bem. Nós tivemos a chance de mudar, porque o Equador entrou em caráter emergencial. O governo decretou caráter emergencial até o dia 14 de outubro. Isso bem antes, dava tempo de fazer algum ajuste aí. Um mês, ele deu um mês de período emergencial, então eu estou falando de 14/9, né? Por exemplo. Né? Então, olha, já estamos sentindo que vai ser um pepino lá. Eles estão assim, vamos mudar agora. Vamos mudar agora. O pessoal da Conmebol teve tempo de fazer uma mudança estratégica, até agarrando como boia o que está vivendo o país. Não fez, agora não vai mudar. Evidentemente, já liquidou. Eu acho que na próxima oportunidade, na próxima competição, não será assim. Eu acho que vai continuar o jogo único, mas acho que eles vão encaixar alguma coisa para mudar isso, para facilitar a presença de público. Porque realmente é broxante a final da Libertadores com 10 ou 15 mil. O estádio cabe 50. Mas é por isso que eu tô falando, porque não dá pra gente defender a final única sendo desse jeito. Não, então, pra ver uma final de Libertadores com 15 mil pessoas no estádio, é uma vergonha. Você veja, Asmar... E a gente tá falando da torcida do Flamengo, Wander. Então, não, eu sei que é a maior do Brasil. Não, e perde dinheiro também, porque seria um sucesso. Você veja, quando teve uma rota de colisão, vocês lembram aí, Boca e River, foi para Madrid.
Pô, casa cheia lá, né? Um espetáculo, chama atenção, exposição. Então mudou para melhor, sem querer, porque daquela confusão toda, saiu da sede que era e foi para Madrid. Ganhou grife, ganhou status. Ganhou status, chique, né? Que final chique, né? E aí, atenção, e as duas equipes falando espanhol em Madrid. Quer dizer, tem tudo a ver. Eu acho que poderia ter tido tempo de mudar. Agora, a final única, eles têm que ajustar. Sabe, é impressionante. Eles alegam planejamento. Mas planejamento, toda hora eu falo aqui no programa, o Osmar sabe disso, vocês todos. Planejamento permite ajustes, não pode ser engessado. Eu planejei que a final será em Nogueirópolis. Eu tento perceber antes, mas se não for lá, porque pode ter uma erupção do vulcão de Nogueirópolis, onde seria? Ou então duas equipes bem distantes de Nogueirópolis. Onde é melhor para todo mundo, desde que não favoreça A ou B? É isso. E se tem uma coisa que não tem na Conmebol, é planejamento. Se essa é a justificativa, é uma coisa que não tem. Bruno Prado, a gente vê, tem o vulcão aí que pode entrar em erupção, tem essa situação de praticamente uma guerra civil que teve, o Mauro até falou, no Brasil a gente vive coisa parecida. Sim, mas num determinado momento em Guayaquil, estava havendo estado de emergência. Era bomba na rua, bomba explodindo na rua, a polícia, confrontos na rua de Guayaquil. Tinha tudo para cancelar essa final. Tinha tudo para mudar o local que foi pessimamente escolhido. Agora, vai perder a graça? Uma final de Libertadores com 15 mil pessoas, pra mim, perde. A gente viu, né, Mauro, contra o Palmeiras, em Montevidéu, tava cheio o estádio. Não tava super lotado, mas tinha a parte público. do Flamengo tava cheio, mas um pouco. A do Palmeiras é que não encheu. Sim. A torcida do Palmeiras não lotou o espaço dela. Mas o estádio em si, ele tava cheio. O que tava cheio foi 2019, Flamengo e River Plate. Ali tava totalmente cheio. Montevidéu não lotou totalmente, não. Não, é o fato. Lotou? Não lotou. Não, sim, mas estava cheio. O Flamengo lotou entendeu? O espaço dela e mais um pouco. A do Palmeiras não lotou o seu espaço. Isso é fato. É só pegar as imagens. O estádio não estava totalmente lotado. A única final que lotou, que teve público até agora, foram duas, né? 19 e 21. Foi a primeira, lá em Lima. Lá lotou. Não cabia mais ninguém. E mesmo assim, River a do Flamengo estava maior que a do River. A do Flamengo tomou mais espaço, principalmente. Sim, mas a do River estava bem numerosa. Bem numerosa. Agora, perde a graça, Bruno, porque, uma final de Libertadores, a gente já falou da final da Sul-Americana, aquele vexame. Quase ninguém no estádio tendo que distribuir ingresso. Agora, a competição mais importante da América do Sul, esvaziada desse jeito, em Guayaquil. Isso é ruim, né? Acho que com o tempo, ninguém vai lembrar muito disso, né? Quem for campeão no sábado vai lembrar desse jogo com carinho, como lembra os jogos dos grandes títulos do seu clube. Mas pro evento, claro que é ruim. É uma final do torneio mais importante do continente e você vai ter um estádio bem vazio. O estádio é bem grande lá em Guayaquil. É um estádio que cabe ali, acho que mais de 50, perto de 60 mil pessoas por aí. Mesmo que chegue a 20 mil público, ainda assim vai ficar a sensação, né, olhando de estádio vazio, a imagem de um estádio vazio. Então isso é bem ruim. Sobre a final única, se excluir tudo, e claro, não dá para fazer isso, né, mas é só para colocar o comentário. Se excluir todos os problemas, eu acho legal ter um jogo só. Acho que é legal, é emocionante, é aquele momento, hoje é o dia que sai o campeão. Isso eu acho legal. Em 90 ou mais, em 90 minutos ou mais você decide hoje quem vai ganhar a Libertadores, isso eu acho legal. Mas realmente é bem difícil aqui, né? Por os dois principais motivos, a logística, a dificuldade para se deslocar no continente, as distâncias, enfim, os voos, que em muito lugar não tem voo direto, e a parte financeira, um continente em que a maior parte das pessoas não tem poder aquisitivo para gastar 10, 15, 20 mil reais para se deslocar para assistir um jogo de futebol. Então, esses dois problemas são complicados, além de não ser um continente nada calmo, né? Porque se a gente lembrar, desde 2019 você tem a final única. Em vários momentos, por um motivo ou outro, a final foi mudada de sede. Essa de Lima era para ser em Santiago, não aconteceu porque tinha protesto no Chile. E teve, esse ano, a da Sul-Americana mudou porque Brasília, os caras não sabiam que ia ter eleição no dia seguinte aqui no Brasil, aí mudou para Córdoba. Então, aqui é um continente complicado. Gosto da final única, mas realmente tá
tá ficando claro que aqui é bem difícil, que dificilmente você vai ter um estádio lotado numa final de Libertadores, porque é um continente com dificuldades financeiras, de distâncias, e também é um continente com seus problemas, né, de violência, problemas políticos em todos os países aqui da América do Sul. Pode falar, Wander. Não, é exatamente isso. Eu acho que a Conmebol também ela fica refém, entre aspas, né? Refém porque são 10 países. Qualquer coisa mais importante que ela coloca para votação, os países menores, digamos assim, com menos estrutura, vão se sentir, digamos, desprotegidos e vão votar contra. É sempre assim. Só tem 3, no máximo 4, mas 3 países que seguramente votam em conjunto. Brasil, Argentina, que tem interesses, claro, quase que bem parecidos, e pela proximidade e pela importância da cartolagem, que também tem influência na Conmebol, os uruguaios. Então é Brasil, Argentina e os uruguaios... Pode trazer mais. Hã? Quanto o resto, né? Você pode, se você fizer um engano que eu gosto Chile, aí, alguma coisa, o Chile Colômbia. pode prender para você, mas de uma forma geral, você perde sempre na votação. E a cartolagem faz política, mas ela poderia tentar explicar para as pessoas que vai ser fracasso, vai receber uma carga pesada de críticas, vamos dar uma ajeitada. A gente fez antes, mas vamos usar esse asterisco aqui, que não machuca. Prevendo uma situação. Olha, dois times bolivianos. Você imagina? Eu sei, é hipotético. Mas 2 times bolivianos. Vamos jogar no Maracanã. Tudo bem, só se aparecerem lá milhares de bolivianos, porque então vai ter um carioca interessado em acompanhar essa final lá. Então, tem que ajustar isso, é diferente da Europa, já foi dito aqui muitas vezes. Claro, o cara toma um trem, sai de Paris, vai para... Até de carro. Você vai até de carro para outro país na Europa. É diferente, tem estrutura, é mais rápido, gasta menos, né? Porque você vai e volta, você pode ser um bate e volta aí, se for o caso. Ué, se você vai de carro, Vanderlei, e divide o carro com 3 amigos, você não gasta quase nada. Porque lá você faz tudo de carro. Você pode fazer até os países que são distantes. Você faz de carro. Além das passagens baratas. Sim. Há passagens de menos de $100 de um país para o outro.